1 Coríntios, capítulo 15, verso 1 diz assim: Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro, e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes, apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. Então, gente, esse é o relato do apóstolo Paulo. Eu queria começar falando, gente, que nesse fim de semana a gente celebra, na verdade, dois eventos, dois dos maiores eventos de toda a história da humanidade: a libertação do povo de Israel do Egito e a ressurreição de Jesus. Eles aconteceram na mesma data, com um espaço de 1.300 anos entre eles, mas na mesma data. E certamente isso não foi por acaso. A Páscoa era celebrada com a morte de um cordeiro. O cordeiro era morto, o sangue era passado nas janelas, nas portas das casas, e aqueles que fizeram isso impediram que o anjo da morte que passou pelo Egito entrasse na sua casa e o primogênito ali fosse morto. Assim se celebrava a Páscoa. E a Páscoa representou o fim da escravidão para Israel e depois disso a vida livre. Séculos depois, Jesus se entrega como o cordeiro do sacrifício. E 3 dias após sua morte, ele ressuscita. E a sua ressurreição nos garante a vida eterna. Eu confesso a vocês, eu não me lembro de ter lido, se li, se foi uma citação, se eu vi em algum lugar e anotei, mas o que eu vou dizer para os irmãos é verdade. A ressurreição, ela é o amém de Deus para o brado de Jesus na cruz: está consumado. Percebe? Jesus ali, naquele momento, ele disse: tudo o que o Senhor me designou para fazer foi feito. A obra foi totalmente terminada, tudo concluído, não faltou nada. A ressurreição é a garantia de que pela morte de Jesus, o crente foi mesmo reconciliado com Deus. Uma questão que às vezes pode vir ao nosso coração, uma vez que nosso relacionamento com Deus é pela fé, a seguinte questão: a gente ouve tanta bobagem por aí, que isso pode trazer ao nosso coração alguma dúvida, do tipo: será que Jesus ressuscitou mesmo? Será que a ressurreição ela foi um fato real? Será que Jesus ressuscitou em carne e osso? Ou isso foi apenas uma maneira de expressar que os seus ideais continuavam vivos, o seu ideal, os seus ideais continuavam vivos no coração dos discípulos? E aí nós dizemos, apenas em linguagem figurada, que o Senhor ressuscitou. Gente, olha só, pelo menos 2 fatos, eles provam de maneira contundente que Jesus venceu mesmo a morte, que depois dele ter morrido na cruz, ele voltou a viver, e ele hoje tem um corpo de carne, sangue, e ele hoje vive glorificado na presença do Pai. Então, gente, quais são esses 2 argumentos? Primeiro argumento é a declaração daqueles que foram testemunhas oculares desse fato. Ou seja, teve gente que viu Jesus sendo levado, teve gente que viu Jesus morrendo na cruz,
E essas pessoas viram ele vivo 3 dias depois da sua morte. Então, o texto que nós lemos diz, olha, ele apareceu para Pedro, ele apareceu para os 12, ele apareceu para mais de 500 irmãos de uma só vez. Depois disso, ele apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Então, você percebe o que acontece? Teve gente que viu Jesus morrendo na cruz, que viu o momento em que o soldado confirmou a sua morte, cravando uma lança no seu peito, viu o sangue escorrendo, viu o corpo retirado dali, viu ele sendo sepultado, e disse que, olha, passados alguns dias, nós voltamos a vê-lo vivo, nós encontramos com ele novamente. Então, o testemunho desses homens, dessas pessoas citadas aqui, sempre foi tido por verdadeiro, inclusive por seus opositores. A declaração desses homens de que viram Jesus ressuscitado começou logo no domingo de manhã bem cedo. Não teve tempo deles tramarem um plano especial, estabelecerem alguma estratégia para continuar com aquele movimento, etc. Não, foi logo no domingo pela manhã, já tinha gente vendo Jesus vivo novamente, e a partir de então, pelos séculos, até os dias de hoje, tem gente que continua se encontrando com Jesus. Então, gente, vejam, houve muita gente que disse que viu Jesus vivo novamente. E nessa ocasião, o Sinédrio não desmentiu essas pessoas. Os romanos também não desmentiram. Pelo contrário, os romanos, num certo momento, disseram, olha, nós precisamos traçar, aí sim, uma estratégia para que esse fato não se torne público e de conhecimento de todos. Vamos subornar os soldados para que eles digam que adormeceram e que num determinado momento em que eles tinham adormecido, imagine vocês, soldados de uma legião romana, se dormiriam em serviço. Então, vamos suborná-los para que eles aleguem que num momento em que deram uma cochilada, os discípulos vieram, rolaram a pedra e roubaram o corpo. Percebem? Eles estavam tão convencidos da ressurreição, que eles falaram, nós precisamos arrumar uma história, porque se nós deixarmos por isso mesmo, gente, vai haver um movimento irreversível aqui no meio do povo. O segundo argumento que nos garante a convicção de que Jesus de fato ressuscitou, foi a vida e a morte dos 12 apóstolos. Vejam, a partir daquele fato, os discípulos que se encontravam amedrontados, acovardados, trancados em casa com as janelas e portas muito bem aferrolhadas, eles de repente tiveram suas vidas transformadas, se transformaram em pessoas destemidas, ousados, corajosos. As suas vidas mudaram radicalmente, percebe? Essa grande transformação nas suas vidas mostra que alguma coisa muito forte, algo tremendo, completamente fora do normal, aconteceu com eles. Mas não apenas essa mudança de vida sinaliza que Jesus de fato ressuscitou, mas a maneira como eles morreram, gente, é uma prova irrefutável da ressurreição. Querem ver? Algum tempo atrás, o tibetano Jampel Yesh, ele ateou fogo às suas próprias vestes. Ele estava realizando um protesto pela visita do presidente chinês ao Tibete. Até hoje existe essa discórdia ali, naquele canto do mundo, mas o presidente chinês foi fazer uma visita ao Tibete, então esse homem, ele, para mostrar a sua discordância com aquela visita, ele tacou fogo nele mesmo. Ele se imolou vivo ali, tacando fogo nas suas vestes. Então eu queria perguntar para você, você seria capaz de
se queimar, de entregar o seu corpo para ser queimado vivo por uma causa? Existe alguma causa a que você estaria disposto a entregar a sua própria vida? Você estaria disposto a morrer por uma causa? O pastor iraniano Youssef Nadarkhani, de 34 anos, ele foi condenado à morte no Irã por ter se recusado a cumprir uma ordem judicial que o obrigava a voltar a ser muçulmano depois de já ter sido ordenado pastor de uma igreja cristã. Ele foi condenado à morte e ele foi morto. Gente, você percebe? Quando você vê alguém que dá vida por uma causa, alguém que poderia continuar vivendo confortavelmente, mas tem um ideal que julga nobre, consistente, importante, ele entrega a sua vida. E isso para nós, nos dias de hoje, ainda nos assombra, nos deixa com um misto de sentimentos no coração, um conflito. Uma parte de nós admira, a outra nos leva a uma crise interna. Nós ficamos pensando, se fosse com a gente, como a gente agiria, a gente sustentaria a fé, a gente levaria a cabo a nossa causa, nós iríamos voltar atrás, como seria isso? Enfim, alguém que dá a sua vida por uma causa nos impressiona. Então, você concorda? Ainda que seja uma causa justa, morrer por ela é algo que não é fácil, é muito difícil. Agora, você seria capaz de morrer, entregar a sua vida apenas para sustentar uma mentira? Você estaria disposto a morrer para dar a ilusão às pessoas de que a farsa que você montou era algo real? Percebe? Pois bem, irmãos, todos os discípulos, todos os 12, aceitaram ser martirizados pela sua fé. Seria possível que eles tivessem feito um acordo, os 12, unanimemente, para sustentarem essa farsa, essa mentira, essa história escabrosa da ressurreição, e todos eles levariam as últimas consequências, esse acordo, esse pacto que eles fizeram num determinado momento, e todos eles suportariam mortes terríveis, absurdas, apenas para convencer as pessoas de que a sua mentira era um fato real. Percebe? Isso é possível? Gente, pelo amor de Deus, morrer por uma causa justa é difícil. Agora, 12 pessoas morrerem para sustentar uma mentira é algo que é completamente fora de questão. Não tem como discutir um assunto desse, é um absurdo. Então, gente, por que os 12 aceitaram ser martirizados? Sabe por quê, gente? Porque eles estavam absolutamente seguros a respeito da ressurreição de Jesus. Sabe por que eles aceitaram ser martirizados? Porque eles viram Jesus ressuscitado. Então, eles não tinham dúvida, não era uma questão teórica, não era uma questão filosófica, não era nem mesmo uma questão apenas de fé naquele momento, mas os seus olhos tinham visto Jesus ressuscitado. Por isso eles foram martirizados, porque eles sabiam que o Senhor havia ressuscitado, vencido a morte, e em breve eles também iriam ressuscitar com o Senhor. Versículo 3 que nós lemos, diz assim: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. 4. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Gente, em Jesus se cumpriram todas as profecias. Tudo que os profetas disseram se cumpriu em Jesus. Que ele nasceria da Virgem, que seria da linhagem de Abraão, Isaque e Jacó,
que ele seria da tribo de Judá, da casa de Davi, nasceria em Belém, que seu nascimento seria marcado pela tristeza de uma enorme matança de bebês. As profecias afirmavam que ele faria muitos milagres, falaria por parábolas, entraria em Jerusalém montado num jumento, seria traído, vendido por 30 moedas de prata, abandonado por seus discípulos, acusado por falsas testemunhas. Diz que Jesus seria espancado, cuspido, zombado, que ele seria crucificado entre ladrões, que na cruz daria o seu terrível grito de solidão, que ele seria transpassado, que morreria pelos nossos pecados, seria sepultado no túmulo de um rico. Mas as profecias não pararam na morte de Jesus, elas anteviram que Jesus ressuscitaria dentre os mortos, que ascenderia novamente aos céus, que tomaria seu lugar à direita de Deus Pai. Percebe então? Em Jesus, todas as profecias se cumpriram, até mesmo a mais impensável delas, a sua vitória sobre a morte. Satanás conduziu Jesus para a cruz, ou fez de tudo para levá-lo à cruz, porque Satanás desconhecia o mistério de Deus oculto desde a eternidade. Satanás imaginava que se ele conseguisse fazer com que Jesus fosse morto na cruz, que ele conseguiria destruir, derrotar o Filho de Deus. Satanás não sabia que se o Messias, por ser justo e santo, ele teria o poder de entregar a sua vida e também de reavê-la. Você percebe o que acontece? Antes da ressurreição de Jesus, aconteceram outras ressurreições. O Antigo Testamento fala da ressurreição de um jovem que Deus operou através do profeta Eliseu. No Novo Testamento a gente vê a ressurreição do filho daquela viúva na cidade de Naim, uma ressurreição que é bem conhecida, é a ressurreição de Lázaro, que é amigo de Jesus, era amigo de Jesus. Mas essas ressurreições aconteceram através de uma pessoa, ou o profeta ou o próprio Senhor Jesus, que foram ali, oraram, intercederam e a vida voltou àquela pessoa. Mas essas pessoas, depois de terem ressuscitado, alguns anos mais tarde, elas tornaram a morrer. Jesus é o único caso de alguém que teve o poder de entregar a sua vida e depois de reavê-la por si mesmo, para agora nunca mais morrer, para agora viver eternamente. Gente, esse momento da cruz, ele foi um momento dos mais terríveis da história da humanidade. Quase que eu falei aqui o mais terrível, mas acredito que o pecado de Adão tenha sido mais terrível que a cruz. Agora a cruz é o momento mais terrível para que as coisas fossem acertadas, ajustadas diante de Deus. E o texto que fala da crucificação, ele tem uma expressão, gente, que eu acho que exprime bem o que estava acontecendo. Ele diz assim, Mateus 27:45, houve trevas sobre toda a terra. Percebe? Naquele momento que Jesus está na cruz, houve trevas sobre toda a terra. Não foi um eclipse solar, lunar, que uma parte da terra ficou às escuras. Não. O que o texto diz é que houve trevas sobre toda a terra. No momento em que Jesus está na cruz, toda a terra se escurece. Toda a terra fica negra, toda a terra fica sem luz. As trevas estão em volta de toda a terra. O mundo está envolto em trevas. E esse momento, gente, é um momento assim, terrível. Vejam, os discípulos haviam deixado suas profissões. Os discípulos haviam deixado suas famílias, seus amigos, suas casas, para seguirem a Jesus. Mas nesse momento, eles estão vendo o Senhor ali, pregado na cruz, ensanguentado, a poucos instantes de estar definitivamente morto. Você percebe o que acontece? No coração daqueles homens, a ilusão se desfez. A ideia de um mundo melhor acabou.
agora eles olhando para aquele espetáculo terrível, no seu coração a sensação é: o reino aguardado não virá, o mestre está agonizando na cruz, não há mais esperança, não há quem recorrer, nada mais a fazer. E as horas que se seguiram à cruz foram igualmente desoladoras. O sepultamento, a tristeza, a angústia de um futuro totalmente incerto. É nesse momento que os inimigos comemoram, os amigos se sentem destruídos. Aqueles que duvidaram de Jesus festejam, se alegram. E os que confiaram no Senhor nesse momento se sentem constrangidos e envergonhados. Gente, eu quero relembrar aqui, o trecho do sermão do pastor Shadrach Lockridge, da Igreja Batista do Calvário em San Diego, na Califórnia, intitulado Sunday is Coming. E ele diz num trecho assim, ele descreve esse momento da cruz, esse momento desse tempo que se segue à cruz, da seguinte maneira. Ele diz assim, olha: é sexta-feira, Jesus está orando, Pedro está dormindo, Judas está traindo, mas o domingo está chegando. É sexta-feira, Pilatos reluta, o sinédrio conspira, a multidão calunia. Eles nem sequer imaginam que o domingo está chegando. É sexta-feira, os discípulos fogem, Maria está chorando, Pedro está negando, mas eles não sabem que o domingo está chegando. É sexta-feira, os romanos ferem o meu Jesus, eles o cobrem de cicatrizes, o coroam com espinhos, mas eles não sabem que o domingo está chegando. É sexta-feira, Jesus caminha para o Calvário, seu sangue escorre, seu corpo tropeça, seu espírito está aflito, mas você entende, é só sexta-feira, o domingo está chegando. É sexta-feira, o mundo está ganhando, as pessoas estão pecando e o mal está sorrindo. É sexta-feira, os soldados pregam as mãos do meu Salvador na cruz, eles pregam seus pés naquela cruz, e então eles o suspendem ao lado de criminosos. É sexta-feira, mas deixe-me dizer-lhes algo, o domingo está chegando. É sexta-feira, os discípulos se perguntam, o que aconteceu com o nosso rei? Os fariseus celebram, seu esquema funcionou, mas eles não sabem, é apenas sexta-feira, o domingo está chegando. É sexta-feira, ele está pendurado na cruz, abandonado por seu pai, deixado sozinho e morrendo. Pode alguém salvá-lo? A terra treme, o céu escurece, meu rei entrega o seu espírito. É sexta-feira, a esperança foi perdida, a morte venceu, o pecado triunfou, Satanás dá gargalhadas. É sexta-feira, Jesus está morto, soldados montam guarda, uma pedra sela o túmulo, mas é sexta-feira, é apenas sexta-feira, mas o domingo está chegando. Amém, gente? Eu queria fazer umas aplicações rápidas, enquanto a respeito disso que foi falado até aqui. O que a gente tira de importante para a nossa vida, que pode transformar o nosso jeito de ser, pode nos encorajar e fazer diferença com essa palavra. Primeira aplicação. A ressurreição de Jesus, gente, é a garantia de que a nossa esperança não é vã. A ressurreição de Jesus é a garantia de que a nossa esperança não é vã, percebe? A ressurreição, gente, é essa certeza de que quando nós lemos a Bíblia, buscamos a Deus, aceitamos
sair no prejuízo, perdoamos, quando nós temos a iniciativa de nos reconciliar, tudo isso que dói no nosso coração, tudo isso que é duro para a gente fazer, nós estamos no caminho certo. A ressurreição é a garantia de que a nossa esperança não é vã. Vejam só, irmãos, nenhuma das palavras de Jesus jamais caiu por terra. Tudo que Deus falou pelos profetas se cumpriu. Então, 1 João, capítulo 3, versículo 2 diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Percebe o que acontece? Existem diversas promessas quanto ao futuro daqueles que amam a Jesus. O Senhor, Ele, através de sua palavra, nos leva a contemplar, gente, coisas tremendas, maravilhosas, encantadoras, impensáveis para a mente humana, que Ele tem preparado para aqueles que o amam. A ressurreição é a garantia de que todas essas promessas vão se cumprir. Hoje nós vivemos em algum momento entre a queda de Adão e a volta de Jesus. Hoje nós vivemos nesse tempo especial, realmente um tempo amplo demais. Queda de Adão até a volta de Jesus. Esse período, gente, ele se parece muito com esse período entre a crucificação e o domingo da ressurreição. Por quê? Existem muitas promessas que nós aguardamos, ainda que hoje o nosso coração esteja apertado. Existe uma promessa de Deus, uma visão que Ele nos dá a respeito do futuro, que é maravilhosa e encantadora, mas que nós ainda não experimentamos, ainda não vivemos, pelo contrário. Hoje nós sofremos, o nosso coração está apertado, e a gente vê um monte de coisas acontecendo que parecem não fazer sentido. Parece que tudo acabou. No período que nós vivemos, veja se você concorda, nós observamos que há muitos corruptos roubando sem serem pegos. E há muitos justos sendo vítimas de injustiça. Há homens maus e perversos se alegrando, se dando bem. E há muita gente que ama Jesus que está sofrendo. Existem várias autoridades corrompidas e corrompendo, vivendo tranquilamente. E há muitos crentes em Jesus que estão passando por privação. Mas, da mesma forma que naquela sexta-feira o sinédrio conspirava, a multidão caluniava, as pessoas pecavam, o mal sorria, sem se darem conta de que o domingo estava chegando, assim também hoje, os perversos tramam, os corruptos enganam, as autoridades zombam, o mal aplaude, mas o que eles não sabem é que o dia do Senhor está chegando. Eles nem imaginam que o dia do Senhor está próximo. Há justos sofrendo com a injustiça, há crentes lutando contra o pecado, irmãos esgotados pelas lutas mais diversas. Mas deixem-me dizer-lhes algo: o dia do Senhor está chegando, está mais perto do que podemos imaginar. O dia do Senhor está próximo. Você que tem sofrido, se sentido abatido, cansado da luta, sofrido com a injustiça, você não pode esquecer. É sexta-feira, é apenas sexta-feira, mas o domingo está chegando. Fique firme. No Senhor, a nossa fé não é vã, jamais será em vão, e ela será grandemente recompensada. Amém, gente? Segunda aplicação. A ressurreição nos dá a certeza de que Jesus tem toda a autoridade nos céus e na terra.
A ressurreição nos dá a certeza de que Jesus tem toda a autoridade nos céus e na terra. Após a ressurreição, Jesus aproximou-se dos seus discípulos e disse: olha, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Sabe o que isso significa, gente? Que nunca mais nós voltaremos a ver o nosso Salvador ferido, coberto de cicatrizes, humilhado, sendo zombado. Nunca mais o seu espírito vai se afligir novamente. O Senhor jamais será deixado sozinho outra vez. Sabe o que isso significa? Satanás nunca mais vai sorrir. A pior imagem, mais irreal, que nós poderíamos ter de Jesus nos dias hoje, é a do seu corpo ensanguentado, pregado na cruz, moribundo, prestes a morrer ou morto. Porque é verdade, gente, ele precisou passar por lá, mas ele não foi contido. Jesus não foi detido pela cruz, ele não ficou retido pela morte. Ele precisou passar por ali, mas ele prevaleceu, ele venceu. E você quer ter uma ideia de como é Jesus hoje? O apóstolo João o viu face a face, e ele descreveu o Senhor da seguinte maneira, Apocalipse 1, verso 14. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chamas de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e a sua voz como o som de muitas águas. Ele tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. Percebe, irmãos? Esse é o nosso Senhor, glorioso, triunfante. Ele detém toda a autoridade no universo, nada foge ao seu controle. A ressurreição de Jesus, a vitória sobre a morte, ela nos dá essa certeza de que Jesus tem mesmo toda a autoridade nos céus e na terra. Terceira aplicação. A ressurreição nos dá a certeza de que Jesus está entre nós. Ele disse isso, está registrado em Mateus 28, 20. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Sabe por que ele pode cumprir, gente, essa promessa? Porque ele ressuscitou, ele está vivo, ele está entre nós. Isso não é uma questão de uma teoria, é uma realidade. Jesus está no nosso meio, ele faz parte do nosso dia a dia, ele age, ele atua, ele nos protege, nos guarda, nos abençoa, ele nos livra de armadilhas, ele nos mostra o seu caminho, nos dá a sua direção, ele fala com a gente, ele se relaciona com a gente. É algo que é absolutamente acessível nos dias de hoje. A ressurreição nos dá a certeza de que Jesus está entre nós, em glória e com poder. Você pode dizer amém? Amém. Quarta e última aplicação. A ressurreição é a garantia de que podemos ter um encontro pessoal com Jesus. Veja que coisa maravilhosa. O apóstolo Paulo diz que Jesus apareceu a Pedro. Jesus apareceu aos 12. Jesus apareceu e se revelou a mais de 500 irmãos. Jesus se revelou a Tiago. Jesus se revelou a todos os apóstolos. E ele diz, e a mim, Paulo, apareceu também, como a um que nasceu fora de tempo. Percebe? Sabe o que isso significa? Que Jesus ressuscitou, ele permanece vivo, e ele está disposto a se revelar a todo aquele que o busca de todo o coração. Então, gente, eu gosto de insistir nesse fato. Nós não estamos aqui falando de religião. Se isso aqui fosse um mero ritual, se nós estivéssemos aqui apenas para discutir teoria, filosofia, um papo cabeça, vocês podem ter certeza, eu ia ser o primeiro da fila a ir embora. Mas o que a gente está falando aqui é de um fato que abalou totalmente, completamente a história da humanidade. O que nós estamos falando é de algo tão sério, tão importante, com uma repercussão tão gigantesca,
que chegou a dividir as eras, antes de Cristo e depois de Cristo, percebe? Então, nós não estamos falando de rituais, cerimônias, liturgias, mas de um Deus que é vivo e que vive entre nós. Nós estamos falando, gente, de um Deus que amou, a ponto de entregar o seu Filho por amor a nós. Mas ele não foi retido, ele não ficou detido por aquele fato da cruz. Ele está vivo e acessível a todo aquele que o buscar de todo o coração. Amém, gente? Então, eu quero concluir dizendo que, gente, essa é a mensagem do Evangelho. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, gente, a ressurreição é a garantia de que a nossa esperança no Senhor não é vã. Ela nos dá certeza de que Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra. Pela ressurreição, nós podemos estar convictos de que Jesus está entre nós com poder e glória. E a ressurreição é a garantia de que podemos ter um encontro pessoal com Jesus. Gente, nosso futuro está seguro com Deus. A nossa fé não é vã, e porque Ele vive e nós cremos, nós também viveremos. Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor, obrigado por essa palavra, por esse relato, porque ele é o registro de um fato histórico tremendo. O fato de que Jesus, sendo Deus, nos amou a ponto de morrer na cruz por nós, mas depois de ter morrido, a morte não o deteve. O Senhor ressuscitou, continua vivo, voltou à vida, e agora o Senhor reina e reinará para todo sempre. Aleluia. Senhor, que esse fato e esse relato possam renovar a nossa fé, inflamar os nossos corações, abrir a nossa mente e nos levar, Senhor, a sermos ainda muito mais ousados na nossa fé. Que a boa mão do Senhor continue sobre nós e opera isso, Senhor, em nossas vidas. É a nossa oração, muito agradecidos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém.